gostava de partilhar convosco aqui uma curiosidade histórica que tem a ver mais com a literatura do que propriamente com a grande história deste local. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos uma nova zona da cidade do Porto para descobrirmos em conjunto. E eu digo descobrirmos porque, apesar de ter nascido aqui na cidade, muitos dos pormenores que vos vou transmitindo também estou a descobrir convosco à medida que vamos fazendo estes vídeos. E estamos também aqui ao lado desta belíssima escultura que foi esculpida em 1972, pelo menos foi aqui implantada, e que foi pelo artista Chartres de Almeida, que foi criada e depois implantada aqui nestes belíssimos jardins da Praça 9 de Abril, ou para quem conhece esta zona chama por Jardim da Arca d'Água. E o nome Arca d'Água vem fundamentalmente porque debaixo de mim, literalmente, estão 3 nascentes de água muito importantes para o abastecimento da água da cidade do Porto. E na altura medieval, portanto, a água corria por alguns caminhos abobadados do subsolo que existiam e que faziam essa distribuição da água desde aqui, ou essa ligação da água desde aqui até esse centro da cidade. Mas no final do século XVI e início do século XVII, portanto nos anos de 1600, durante 90 anos, fez uma obra muito importante em termos de abastecimento de água, que primeiro criou aqui a Arca d'Água, para proteger as nascentes que existiam aqui e depois para alargar também esses caminhos que já existiam e para fazer a devida ligação entre a água daqui deste ponto até aos vários chafarizes que vemos ao longo da cidade, como é, por exemplo, o chafariz que temos na Praça dos Leões. Quem inaugurou este jardim foi Jerónimo Monteiro da Costa, horticultor de formação e na altura era o diretor dos Jardins Municipais da cidade do Porto. Ele tinha alguma influência na cidade e integrou, por curiosidade, uns anos antes, em 1906, a Comissão Instaladora do Futebol Clube do Porto. Em relação aos jardins, os jardins na altura, portanto no início do século XX, serviram para albergar as festas de São Miguel, que se instalavam na altura na Rotunda da Boa Vista e migraram para aqui e contavam com a animação das bandas no Coreto, na zona mais sul, para animar as romarias que se faziam também nessa altura. Hoje em dia, o jardim serve fundamentalmente para manter a função que tinha à época de albergar todos os residentes como zona de recreio e de lazer, mas já não temos essas romarias a não ser em agosto para acolher as festas de Nossa Senhora da Saúde, que se vier por cá nessa altura vai encontrar os carrosséis e um conjunto de animações, ou então nos primeiros sábados de todos os meses continua-se a realizar aqui uma feira de velharias, porque são no fundo quinquilharias ou objetos já com alguma antiguidade que são vendidos aqui pelos próprios residentes da cidade. E deixem-me aproveitar esta oportunidade para apelar que a Câmara Municipal do Porto consiga retomar as visitas às galerias subterrâneas que interrompeu por motivos de segurança da forma tão breve quanto possível. E agora que já vos apresentei este bonito jardim e antes de falarmos um bocadinho da origem do nome da Praça 9 de Abril, gostava de partilhar convosco aqui uma curiosidade histórica que tem a ver mais com a literatura do que propriamente com a grande história deste local. E no século XIX, mais precisamente em 1866, Antero de Quental e Ramalho Ortigão estiveram os dois aqui neste local, não para declamar poesia, mas para travarem um duelo. E a origem ou a história deste duelo vai toda à volta da cultura da poesia da altura, em que no ano anterior, portanto em 1865, António Feliciano de Castilho, que era um autor mais idoso da velha guarda, cego também, escreveu uma publicação em que dizia que os novos poetas que surgiam naquela altura, principalmente na escola de Coimbra, da qual Antero de Quental fazia parte, eram exibicionistas, subvertiam a poesia, a forma de escrever poesia, e declarava mesmo que era uma falta de bom senso e até de bom gosto a forma como se escrevia naquela altura. Antero de Quental, ao ler aquelas palavras, e digo ler porque na altura não havia nem rádio nem televisão e, portanto, tudo passava pela forma escrita,
ao ler aquelas palavras, insurgiu-se e opôs-se veementemente quer a essa ideia, portanto, defendendo a sua causa e a forma de literatura mais realista que surgia naquela altura, contra António Feliciano de Castilho e contra a forma como ele se exprimia. Ramalho Ortigão, que se insurgiu contra aquela forma de estar, principalmente a título pessoal, contra uma pessoa que já tinha alguma idade e era inclusivamente cego e, portanto, achou que não se podia defender, desafiou Antero Quental para um duelo exatamente aqui e aquilo que eu ia partilhar convosco foi aquilo que Camilo Castelo Branco escreveu exatamente sobre esse duelo naquela altura. E dizia então assim: em 1886, na belicosa cidade do Porto, defrontaram-se de espada nua dois escritores portugueses de muitas excelências literárias e grande pundonor. Correu algum sangue. Deu-se por entretida a curiosidade pública e satisfeita a honra convencional dos combatentes. E falando então do nome de esta praça, invoca a memória de um dos episódios daquela que foi a maior derrota portuguesa militar desde a Batalha de Alcácer Quibir em 1578. E então, a 9 de abril de 1918, os aliados combatiam o exército alemão na fronteira entre a França e a Bélgica. Os aliados tinham uma força superior a 80 mil homens, dos quais 20 mil eram portugueses, e os alemães tinham uma frente de cerca de 55 mil homens. Aquilo que aconteceu é que mesmo em superioridade numérica, portanto mesmo existindo 80 mil para 55 mil soldados alemães, os portugueses e os aliados sofreram aí uma pesada derrota com muitas baixas portuguesas e, portanto, a memória desses portugueses que combateram na Primeira Guerra Mundial está também aqui invocada neste local. E se esta zona lhe agradar e equacionar vir viver para esta área, aquilo que poderá contar é ter como vizinhos uma boa parte da classe média do Porto, numa zona muito residencial, com um centro de saúde, o Centro de Saúde do Val Formoso aqui muito próximo, uma esquadra da polícia que garante sempre também aqui uma segurança bastante grande aqui à zona. Tem aqui a vizinhança aqui na própria praça, quer da Ordem dos Médicos, quer da Universidade de Fernando Pessoa, e portanto será fundamentalmente uma boa zona para poder viver, muito próxima já do centro da cidade, mas ainda de uma forma tranquila e já com alguma distância do polo universitário e com muito boas acessibilidades rodoviárias aqui à VCI através do nó do Amial. Falando do ponto de vista imobiliário, em termos de valores nesta altura, nesta zona, aquilo que poderá encontrar serão valores metro quadrado entre os 2.350 euros e os 3.000 euros, em média, dependendo das tipologias que procura. E se procurar, por exemplo, um apartamento T1 andará provavelmente entre os 150 e os 190 mil euros, um T2 andará na casa dos 220 até aos 260 mil euros e um T3 provavelmente aí já terá uma moradia que possa escolher e aí essas moradias já andarão provavelmente num valor acima dos 350 mil euros. Espero que estas informações, quer da zona, quer do ponto de vista imobiliário, lhe agradem. Se conhecer alguém que possa gostar deste local para ser a sua próxima casa, partilhe este vídeo. Se ainda não subscreveu, aproveite agora, subscreva ou faça um like para que depois no próximo vídeo seja o primeiro a ser notificado. Meu nome é Luís Baldaco, da parte da Invest Team, e é um gosto estar consigo.